Muito obrigado por ter aceito este nosso convite para o Tech for Good, esta iniciativa da Babel, que no fundo pretende mostrar a forma como a tecnologia é utilizada para o bem comum, para o bem dos cidadãos, em particular aqui neste caso concreto, num contexto europeu, num contexto de startups e portanto é para nós também uma honra estar aqui. Muito obrigado pela disponibilidade. Qual é a missão da ESNA naquilo que é o conjunto dos organismos europeus? Qual é a verdadeira missão e a efetiva missão da ESNA neste landscape? Ajudar o bloco da União Europeia a alcançar patamares de maturidade e de sofisticação que lhe coloquem numa posição mais competitiva, que de certa maneira contribua para a sua necessária soberania tecnológica e digital, e nessa medida o ecossistema das startups é fundamental. Portanto, o diagnóstico foi bastante claro em conjunto, haver um compromisso de implementação de políticas públicas deste ecossistema que sejam amigas para as startups, mais uma vez para todo este ecossistema, desde criação de empresa de uma forma célere e abaixo de 100 euros, políticas de atração de talento tecnológico, o regime de stock options, inovação na regulação, nas compras públicas. Estamos a falar de que 15% do PIB europeu são compras públicas e isso reveste-se como uma oportunidade muito interessante para estas empresas desta natureza, que às vezes o resolver as dificuldades financeiras para quem está no início é mais que comprem-lhes a solução do que propriamente deem-lhes grants ou por aí fora. É por último uma oitava dimensão destas políticas, que é a relação entre as empresas públicas e todas elas, mas estas sem exceção, ser de uma forma digital. Portanto, estas 8 dimensões são chave, que são as 8 Startup Nation Standards. Além disso, algo muito visível era a falta de dados rigorosos, credíveis e incomparáveis para quem está a desenhar política pública, saber muito bem qual é que é o seu universo, e a Babel tem sido aqui o nosso parceiro para nos ajudar a desenvolver essas ferramentas estatísticas que recentemente também lançámos, em que a realidade na altura era que estes atores não tinham dados fidedignos e, mais uma vez, como digo, comparáveis para saber sequer quantas startups existiam nos diversos ecossistemas europeus. Vimos de uma realidade em que há uma disparidade entre aquilo que se fazia na Europa e o que se fazia do outro lado do Atlântico. Como é que este contexto geopolítico, de alguma forma, potencia e acelera esta necessidade da Europa atrair talento, atrair inovação, atrair capacidade de realização? O contexto geopolítico só veio agravar uma realidade que já existia, não é? Que é realmente esta necessidade de cada vez mais a Europa ser soberana do ponto de vista tecnológico, energético, de defesa, e o ecossistema de startups e inovação é fundamental para essa trajetória e para essa mudança de paradigma, realmente que mais uma vez este contexto só veio, não é, sublinhar e dar mais força a isso. Como é que a ESNA também, de alguma forma, cria aqui os enablers tecnológicos para garantir não apenas esta profundidade de informação e abrangência de informação, mas também permitir aos diferentes stakeholders perceberem em que medida é que podem, no fundo, utilizar todos os meios que a Europa põe à sua disposição para trazer os seus negócios, criarem inovação, estabelecerem as suas empresas? Eu acho que essencialmente o papel que temos tido é exatamente criar este rigor e este conhecimento de base científica e para ajudar à navegação de quem está a definir política pública. Somos também uma plataforma de melhores práticas. Temos uma capacidade de observação e monitorização do que está a acontecer nestes planos a nível europeu e até mundial em certas áreas, em que conseguimos dispor à disposição destes decisores políticos e governos um melhor conhecimento, não é? O ecossistema de startups, ou esta dimensão política no seu contexto geral todo, só traz boas notícias. Que mais notícias é que este ecossistema traz? Traz mais competitividade, valor acrescentado ao PIB, melhores salários,
portanto, do ponto de vista de jogo político, quer dizer, isto não me vai trazer votos propriamente, não é? É mais a educação, Claro. a segurança social. Portanto, é este um desafio que também que existe, de que realmente que isto não pode ser só visto como uma coisa boa, mas tem que ser visto como algo estrutural de uma economia, de uma reforma mais abrangente que tem que acontecer a nível europeu. No fundo, também muito relacionado com aquilo que é um desafio hoje da Europa, que é como é que nós competimos com outros blocos e como é que nós nos reindustrializamos, não é? Exatamente. O modelo social da Europa foi pensado e construído no pós-Segunda Guerra Mundial. E o que é que isso acontece? Acontece que a grande necessidade na altura era segurança. Segurança no trabalho, segurança na habitação, segurança na saúde, que está tudo bem. Só que os tempos, nós já não estamos em 1945, não é? Já estamos em 2026. E onde é que eu quero chegar? Se não há flexibilidade laboral nestas áreas, dificilmente existe também interesse do ponto de vista de investimento. Se compararmos o internal rate of return dos investimentos dos últimos 20 anos dos americanos versus a Europa, os americanos têm cerca de 15% e os europeus cerca de 10%. Portanto, logo aí, não é? São números muito fáceis de perceber a diferença. E porquê? Porque tudo o que seja projetos de inovação e cada vez mais com a evolução das revoluções industriais, e agora já estamos na era da inteligência artificial, a velocidade é muito maior. Portanto, a capacidade e a necessidade de adaptação e rapidez das organizações, principalmente quem investe em inovação, tem que ser grande. Obviamente, há muita tecnologia produzida na Europa, mas muita da tecnologia que consumimos é produzida fora da Europa. Como é que nós, e como é que a ESNA também é instrumental nesta mudança de paradigma que estaremos seguramente todos de acordo, é absolutamente essencial que seja produzida na Europa? Isso é a $1 trillion question, né? Mas começando pelo papel da ESNA. O papel da ESNA, mais uma vez, reforço que é construir e ser uma casa de conhecimento e de rigor científico para ajudar quem está a tomar decisões e a definir estratégia e a conduzir os destinos da Europa como um todo. A nível europeu, falando, não é, do desafio, esta questão das soberanias nas diversas dimensões acho que é fundamental. Temos mesmo que deixar destas dependências de outros blocos em matérias como a energia, como a tecnologia, como a defesa e, como eu lhe estava a dizer em parte da conversa, parte da solução é sem dúvida a que diretamos como motor a este ecossistema de startups onde tem a inovação super intensiva e que, mais do que valor económico e financeiro que traga, que é fundamental, é o valor societal que também traz, não é? De resolver problemas. Qual é o nível de disparidade, digamos assim, tecnológica daquilo que é o landscape de startups da Europa? Há um setor que a Europa se destaca bastante e acho que acaba por ser um bocadinho direto, tem a parte com o Green Tech, tudo o que seja energias renováveis e nessa matéria a Europa tem produzido e tem oferecido aqui um conjunto de soluções e empresas muito interessantes face a outros lados, por razões que nós sabemos. Na inteligência artificial, ainda que obviamente estamos longe de liderança de modelos fundacionais, existem startups, um hub em França muito interessante, muito virado para a parte da AI aplicacional, portanto isso também acho que é algo que está a ser bem desenvolvido. A defesa, porque sim, não é? E o que se vê muito é o dual use, não é? Ou seja, não só defesa, mas depois também para finalidades civis, o fintech. Temos o ecossistema de startups e de inovação americano começou 50 anos antes, quase, não é? Não é comparável com o que existe no americano. Qual é a principal mensagem que deixaria para quem quer vir para a Europa, para quem quer construir aqui o seu negócio ou potenciar os seus investimentos nestas áreas? Que é sem dúvida uma região a nível mundial cheia de oportunidades, que abraça a diversidade cultural, que tem infraestrutura que responde aos valores que a Europa defende, ou seja, quando se fala em regulação como uma coisa má, eu discordo. Acho que há a má regulação, que é diferente. Mas a regulação deve ser vista como uma infraestrutura invisível
que realmente deve servir e promover a inovação, mas que tem que ser defendida porque ao mesmo tempo está a defender os nossos interesses como cidadãos, como pais, como habitantes das diversas comunidades que representamos e onde estamos. Muito bem. Artur, muito obrigado. Foi um gosto. Foi um gosto enorme conversar consigo e ter estas informações tão relevantes. Eu penso que são relevantes para o cidadão comum, porque na verdade estamos a falar do futuro da Europa e do nosso futuro, seja ele social, seja ele económico, e portanto eu pessoalmente creio que a ESNA tem aqui um papel absolutamente crítico naquilo que é o apoio, por um lado, como referiu, às políticas públicas, sejam elas europeias, sejam depois transpostas para cada um dos Estados-membros, mas também naquilo que é o fomentar da capacidade de inovação dos europeus, e há muitos europeus espalhados pelo mundo a investir noutras geografias que provavelmente podiam fazê-lo na Europa, não é? Pedro, olha, agradeço-me imenso aqui a oportunidade e o convite de ter esta conversa consigo, também com a Babel enquanto nossa parceira. Portanto, foi um gosto receber-vos e gostei muito desta conversa também.